Só para dar uma explicação em relação ao Felipe Anderson, tá? Tem alguns números aqui que são interessantes, mas antes disso, tá? A história da Juventus. O que aconteceu? A Juventus ainda não tem definido o planejamento para a próxima temporada. Por quê? Porque o Massimiliano Allegri pode cair. Pode sair, tá? E o Allegri lá parece o Luxemburgo, né? Na Itália. É isso. Sempre arruma. Sempre uma boquinha. Deve ser o Thiago Motta, né? Então, o Thiago Motta tem muita possibilidade e o Conte. Esse é outro. E o Conte também. O Conte é bom. Dirigiu o time da Inglaterra. O Filipão deles é o Conte e o Allegri é o Luxemburgo. Não, o Conte, o problema dele é que ele é maluco, mas ele é ótimo. Aí o Felipe então, Anderson... o que aconteceu é que Não sabe quem vai ser o técnico. Então, travou a negociação, né? Porque tem essa indefinição muito forte na Juventus. E o Palmeiras, com o mérito, se aproveitou disso. Né, e falou, aqui não tem definição, aqui tem treinador, aqui tem projeto, aqui até tal ano, Paraná, aqui tem um contrato até 3 anos. A Juventus se ofereceu um contrato até 26, o Palmeiras ofereceu um ano a mais, pagando o mesmo que a Juventus ia oferecer, né? Então, você tem... Repete. Pagando... O mesmo que a Juventus ia oferecer. Então, me abre um parênteses. O torcedor do Santos, larga a mão de ser idiota. Dizer que o Felipe Anderson foi traíra, foi Judas com o Santos. O que é isso? Ele ia ganhar o quê no Santos, gente? Ele é um profissional de futebol. Jogar Série B. Pra jogar Série B. Porque ele gravou no começo, antes da final do Campeonato Paulista, tem um vídeo aí, ele gravando, lá na São Santista, torcendo aí pro Santos ganhar esse Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e acertou com o Palmeiras. Bom, ele pode estar torcendo pro Santos. Podia estar torcendo, como torceu, eu acredito. Mas na hora de resolver a parada dele, meu companheiro, se ele tiver amanhã passando necessidade, você que tá chamando ele de traíra e Judas, não vai dar um centavo do seu dinheiro para ajudar ele ou a família dele. Ele tem que cuidar da vida dele. Larga a mão de ser tonto. Desculpa. O salário dele, por exemplo, aqui no Brasil, é um salário, Quanto ele vai ganhar? alto. O Dudu ganha 2 milhões e 200 mil reais por mês. É o maior salário do futebol brasileiro. Então, você sabe que eu não gosto de falar de salário, mas já que é o assunto para explicar, na Itália, ele tirava 3 milhões de euros por ano. Isso dá 1,3 por mês. 1 milhão e 300 mil reais por mês. Reais. Então dá pra pagar. Claro que dá. O Palmeiras hoje paga esse tipo de salário. Caro. Não, que aí você vai colocar luvas, etc. Tudo bem, vai dar um bom valor. É caro. Mas tem horas que você precisa ter 2, 3 jogadores desse quilate. Você tem que fazer Vai chegar no Maracanã para jogar contra o Flamengo, o cara não vai sentir. Exatamente. É aquilo que eu sempre falei aqui na mesa. O Palmeiras precisa de 2, 3 contratações desse impacto, mais o restante do elenco, mais as somatórias, entendeu? Não é gastar mais do que deve, a cobrança que muito torcedor fazia, e etc e tal, a Leila, e muitos com razão, não era pedir para o Palmeiras se endividar, sair contratando, gastando 100 milhões de euros. Não. Você tem posições específicas que você precisa de atletas de uma definição melhor. É o que o Sormani fala. Qual é o jogador que vai te entregar título? É um grande zagueiro? É um grande zagueiro. É um grande volante? É um grande volante. Mas quem que vai decidir? É o atacante. São os caras de frente. É o atacante. Você precisa ter um grande atacante. Quantos anos está o almoço? 31. Né? Fez ontem, inclusive. Então, assim, você precisa de um Dudu, mas um Dudu e um Felipe Anderson, um Dudu, um Felipe Anderson e um Veiga, um cara que tenha um calibre decisivo. E o Palmeiras conseguiu, no mercado, uma excelente contratação, né? E olha só que interessante isso aqui. A gente tá pensando no Felipe Anderson só num jogador ofensivo. Olha que negócio de louco isso aqui, tá? Primeiro que nas últimas 3 edições do Campeonato Italiano, de 108 jogos possíveis, o Felipe Anderson entrou em campo em 108. Ele tá Essa acima... temporada são 44. Ele tá acima do Wallace, aquele volante que era do Grêmio, né? Que tá jogando bem agora lá, e o Montipó do Verona. Aí a gente vai pegar dribles, tá? Tudo bem. É uma função que ele domina. Ele é o terceiro maior driblador, atrás do Zaccani, que joga com ele da seleção italiana, e o Rafael Leão, que é um monstro que joga demais no Milan. Só português, que aí, né? É o português. Só que aí, pra mim, vem um negócio muito absurdo. Desarmes no campeonato. Ele é o segundo. Entre ele estão 2 volantes bons. O Cristante da Roma e o Derrum da Atalanta. Ele tem 222. O Cristante 2-4-4 e o Derrum 2-2-1. Ou seja, além de ele atacar, driblar e ser um jogador participativo,
na frente. Fora das assistências dos gols também. Não, sim, Não, mas isso ele não liga, isso é detalhe. Assistência e gol, Não, é que importante é não, a quantos gente pode desarmes. falar aqui. Em 108 edições, são 20 gols marcados, 16 assistências, chutou 120 bolas a gol, 47 no alvo, deu 134 passes para uma possível finalização interessante, né? Que são os passes decisivos. Mais isso que eu falei desses números, né? E por que eu tô dizendo isso? O que o Abel também gosta num jogador? A participação sem bola. É o desarme. É você ajudar e você partir em velocidade para ser um jogador vertical. Baliza zero. Né? Além do baliza zero, você tem um atleta que te Que é dê... baliza, Zé? Baliza zero é todo mundo ajudar na marcação pro time não tomar gol e quando o time tá Dá uma com... bola... Entendeu? Então, ou seja, ele é um O Zé jogador... Rafael- você tá falando disso, mas eu tô achando que você tá falando do Zé Rafael, porque o Zé Rafael é justamente Então, isso. então O assim... Zé Rafael lidera ali, teve campeonato que ele foi o primeiro em primeiro em desarmes. desarmes. Então, né? e você pega um Zé jogador que é Rafael, um ponta, que é um criador, que é um atleta ofensivo e que tem números defensivos tão altos como dos melhores volantes que atuam hoje no futebol Mas você italiano. viu que a chegada do Felipe Anderson, você pode montar um meio campo com Aníbal, Zé Rafael, Felipe Anderson e Veiga. Sim. Se o Zé Rafael não tiver legal, você pode montar Aníbal, Rios, Felipe Anderson e Veiga. Se o Veiga, por acaso, não puder jogar, você pode colocar o Felipe Anderson para encostar mais nos atacantes. Ele faz Eu essa acho que esse função. cara pode fazer... Não lembro no Santos ele jogou por dentro, ele era mais por No fora. Santos ele não jogava, porque o técnico era o Muricy. Ah, é verdade. Ele não jogava, juro por Deus. É verdade. O Muricy pegava no pé dele. O cara, ele quase enlouqueceu no Santos. Porque ele jogava aberto pela direita e quando ele ficava do lado do banco de reservas, era um tormento. Era um tormento. A torcida não podia nem ver o Muricy. Agora, eu acho que nesse momento ele não vai... Muricy Ramalho. Entendeu? Eu Muricy acho que Ramalho. nesse momento ele não vai para a seleção, nesse momento. Né? Copa América, acho que não. Mas se ele jogar muita bola, pô, eliminatória... Ele não trabalhou com o Dorival, né? Ele veio depois. setembro, né? a 2010. tinha saído. Mas, ô, Quesada, Já tinha. ele não foi convocado pra seleção brasileira em nenhum momento. Não, é que eu tô... A última vez que ele apareceu na seleção foi jogando... Não, que o Palmeirense está Olimpíada. comemorando o seguinte, o Palmeiras trouxe um jogador de alto nível Bom negócio. que não está no radar nesse momento da seleção brasileira. Não está, você lembra bem. Qual foi a última vez que ele foi convocado? Nem lembro, Faz ele disputou muito a tempo. Olimpíada. Né? Eu lembro dele, eu lembro aqui da última vez lá na Olimpíada em 2016. Pô, você tem quase 8 Sim. anos. Então esse jogador não será convocado. Imaginando que o Veiga seja convocado para a Copa América, certo? Que o Rios seja convocado para defender. Esse vai. Esse vai. De repente, o Scaloni olha e fala, pô, esse Aníbal merece uma chance aqui. Não para ser titular, mas para ir. Você praticamente desmontou o meio-campo do Palmeiras. 9 rodadas. Aí você remonta com o Felipe Anderson. Né? Então, eu acho que nesse aspecto é muito positivo. Trazer um jogador que nesse momento está fora, mas claro, se ele jogar muita bola no Palmeiras, em setembro o Dorival pode olhar com carinho e falar, esse pode ser um cara para compor aqui o meu time, né? Olha lá, os números do Felipe Anderson no tal do SofaScore, que vocês adoram. 108 jogos, 20 gols nas últimas 3 edições da Série A. E não é se perder pelos números, Flavinho. Porque Não, eu digo que vocês adoram porque são Não, números importantes, são números... eu mesmo não analiso números. Isso aqui são só... os calma, números vocês têm que ser... ficam 2 horas falando desses, Não, os né? números são complementos daquilo que você tem que enxergar dentro de um jogo. Eu, Que é particularmente... vermelhinho ali, que é amarelinho? ali É eu onde sou- ele fica mais. É o lado direito do campo. Eu, particularmente, adoro futebol italiano. Eu gosto, assisto o campeonato, acompanho, enfim, já praticamente toda a minha vida é o campeonato que eu mais acompanho. O pouco que a Lazio teve de destaque nesses últimos tempos Foi a partir de 3 jogadores. Do Immobile, centroavante, da seleção Você italiana também. odeia. O Immobile na seleção não acontece, na Lazio ele joga demais. Ele é um absurdo. O Luiz Alberto, um meia, que é muito bom jogador. Aquele cara que era zagueiro do Santos. Agora me diz uma coisa, já que o cara é Não. tão bom assim... Era o por que é que Milinkovic Savic que foi jogar no Al Hilal e o Felipe Facicani, Anderson. Já que nós estamos falando aí do novo Pelé. Pelé, por que é que a Lazio não renovou o contrato com ele? Não, a Lazio quis, ele não quis. Ele quis ir embora da Lazio. Sim, a Lazio quis. A Lazio ofereceu o contrato pra ele. Pô, Vamos Flavinho, dar likes do programa? Vamos contar até 3 e vamos ver se a gente, nesse primeiro mutirão de likes, a gente consegue atingir 1000 likes a mais aí, na hora, assim, 10 segundos. Aí, Sormani. Vou contar até Mensagem. 3 e vocês gritem likes usando também a palavra Felipe Anderson e a palavra seus vagabundos. Tá. 1, 2... Tem outra? Pode usar também, qualquer uma. 1, 2, 3, vamos lá, like! Vai lá, like! seu ponta verde, like, caralho, porra, like,
seis. cair nessa merda, cara? seus impotentes. Vamos aí. Pariu, brochas, likes. Ô, Flavinho, Impotentes. Eu nunca vi alguém se chamando de impotente. Seus impotentes. Por que eu fui expulso? Porque você falou Você vários falou um monte palavrões. de palavrão. Eu? Falou. Não Você falei falou nada, Falou cara. um monte. Pode ir Um na monte. banqueta. Senta ali, ó, do lado do martelinho. Senta lá. Mas, Se você quiser poxa, sentar a no gente tava martelo, Vai, pedindo, xinga, caiu de tchau. Tchau. Ô, Flavinho, o Felipe Anderson na Lazio no Campeonato Italiano, tá? 20-21. Ele termina em 6º lugar com a Lazio. Campeã foi a Inter. Em 21-22. Calma, quieto, cacete. Quieto. Ó, Lazio, Facincani, 2020-21, 6º. A Inter foi campeã. 21-22, a Lazio chega em 5º. Milan campeão, certo? E na última, não na atual, na última, a Lazio fica atrás do Napoli, vice. Então, nesse ano não tá tão legal, né, gente? Nesse ano tá na 7ª colocação. Mas, pô, então agora a Lazio chegar em 2º no campeonato italiano não é um negócio ruim. Nós não estamos falando, vamos também respeitar o tamanho. A Lazio não é um Milan, não é uma Inter, não é uma Juventus, né? Tem o seu devido valor, mas enfim, é isso aí. Muito bem, parabéns ao Palmeiras. Foi uma senhora contratação.